No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como foi a minha virada de chave no Day Trade. Olá pessoal, aqui é Éder Leal, do canal O Trader Sério. Se você está gostando do conteúdo desse canal, por favor, clique no botão de se inscrever, ative as notificações para você receber sempre ali a notificação de quando sair um vídeo novo. Se você ainda não conhece esse canal, eu sou um Day Trader, eu faço operações de mini índice todos os dias há praticamente 5 anos. E esse canal tem o objetivo de eu compartilhar um pouco da minha experiência com todo mundo. Como eu já contei em outro vídeo, eu comecei a operar em janeiro de 2019, ali pela metade de janeiro de 2019. Comecei já direto a fazer operações de day trade no mini índice, vi um vídeo no YouTube, entendi mais ou menos como é que funcionava e comecei a operar. Diferente da grande maioria, o meu primeiro dia já foi negativo. Então já percebi já desde cara como era perder no mercado, né? E aí meu primeiro ano positivo foi apenas em 2022. Para vocês terem uma ideia de que o caminho às vezes pode ser longo, depende de cada pessoa. Hoje é 19 de outubro de 2024 e eu já tenho 1.411 dias operados no mercado financeiro. Então são bastante horas de frente de tela. Mas só comecei a perceber que estava começando a virar a chave no day trade lá pelos últimos meses de 2021. Antes disso, eu até tinha alguns ganhos, faziam sequências positivas. Eu lembro de uma época que eu cheguei a fazer 22 dias seguidos ganhando no mercado. Porém, não me passava segurança, porque eu tinha sequências positivas e logo tinha perdas, e as perdas vinham com dias de fúria, e isso acabava sempre me jogando de volta para trás. Mas somente nos últimos meses de 2021 que eu comecei a perceber que eu estava seguro daquilo que eu estava fazendo. E obviamente você já deve ter ouvido falar que para ser consistente, para virar a chave no mercado, são vários passos. Eu posso dizer que a minha primeira virada de chave foi quando eu comecei a ler os livros do Mark Douglas. Tudo começou com uma primeira palestra que eu encontrei no YouTube, que estava legendada, e era uma palestra ótima, mais ou menos de 2 horas. Eu lembro que eu estava vendo essa palestra, eram umas 11h30 da noite, e eu fui até o final, mesmo com sono, vendo tudo aquilo ali, e fui dormir empolgado aquela noite, porque tudo que ele falava na palestra parecia que batia certinho com aquilo que eu passava no day trade. E começou a explicar sobre o sentimento de perda, sobre a gente achar que nunca vai ter stop, sobre como nós devemos lidar com o mercado, com as frustrações do mercado, e aquilo parece que virou algo na minha cabeça. No outro dia eu já fui procurar livros do Mark Douglas, sempre ouvi falar no Trading Zone, né, que é um livro que tinha tradução de Portugal, e aí eu encontrei no Brasil o livro O Trader Vencedor, que é esse que está aqui, e também o livro O Trader Disciplinado. Então, ao ler esses 2 livros, eu já percebi que algo mudou na minha cabeça. Eu já comecei a perceber que o mercado não era apenas a técnica, não era apenas ganhar, mas também ter um controle, ter um cuidado nos dias de perda. E logo eu percebi que o day trade, a gente precisa ter no mínimo um cuidado de um tripé. Então podemos pensar assim, que a primeira coisa que nós temos que ver, ter o cuidado de ter uma técnica, ter um gerenciamento e evitar os dias de fúria. Na parte da técnica, eu comecei a estudar o All Brooks, através do Felipe Aranha, que é um representante do conteúdo do All Brooks no Brasil. Então eu não conseguia entender primeiro no mercado aqueles monte de padrões de candle, as linhas, né? Por que o preço para numa linha de canal? Nada disso para mim fazia sentido, né? Porque no dia a dia a gente parece que o mercado é um caos completo. E algumas coisas acontecem, alguns padrões se repetem, mas por que esses padrões se repetem? Então, estudando o conteúdo do All Brooks, né, lá na página do Felipe Aranha, do Price Action, eu comecei a entender o porquê que aquilo acontecia. O All Brooks começava a falar o porquê que alguns padrões se repetem, né? Porque existem robôs atuando no mercado e também porquê que padrões de pessoas físicas operando também se repetem. E dos grandes movimentos acontecerem quando os players no mercado se ativam. Então, o primeiro ponto foi entender alguma técnica e começar a confiar nessa técnica. Esse foi o primeiro ponto da virada. O segundo ponto era ter um gerenciamento mínimo de risco. Naquela época eu estava operando de 1 de risco para 1 de retorno. Estava buscando operações que até na técnica do All Brooks se chamam de alta probabilidade. Estava tentando fazer somente operações assim. E eu comecei a entender que eu precisava acertar mais de 50% das operações, né? Ter um gerenciamento de risco do quanto que eu ia arriscar, para quanto que eu iria buscar, e principalmente colocar em risco um percentual pequeno daquilo que era o capital para trade foi fundamental. Até ali em 2021 eu já tinha perdido um valor considerável no day trade.
Então foi importante para começar a estancar as perdas. Outro ponto que foi fundamental foi ter o controle dos dias de fúria. Porque o que acontecia? Eu tinha sequências positivas e às vezes um dia negativo, ao invés de ser apenas um dia negativo, ele era um dia que acabava jogando muito para baixo os meus resultados. Era um dia de fúria, acabava perdendo muito mais do que podia naquele dia. Então acabava estragando o resultado por bastante tempo, e quando a gente vai para trás assim, a nossa tendência é tentar recuperar logo isso. Então a gente acaba perdendo a disciplina para recuperar logo. Então foi necessário também eu fazer algum tipo de controle para os dias de fúria. O que eu utilizei foi colocar nas ferramentas, né, tanto no Profit quanto no Trade, colocar ali as travas de gerenciamento de risco, onde eu definia qual que era o valor máximo que eu aceitava perder por dia, e se atingisse aquele valor ali, a plataforma bloqueia e não deixa mais eu operar. Eu lembro que eu assisti um vídeo no YouTube do João Homem, do ex-SST, que ele falava sobre, se eu não me engano, o título do vídeo era a planilha mágica. Se eu encontrar ele ainda, eu coloco aqui a imagem nesse nosso vídeo. Ele falava sobre, se a gente colocar na planilha todos os dias que a gente fez a operação e retirar os dias de fúria, retirar os dias que foram muito além do normal, até mesmo de ganho, retirar os dias de ganho que foram além do normal e retirar os dias de perda além do normal. Se a gente faz isso numa planilha, ao final de 30 dias a gente percebe que nosso resultado foi muito melhor do que foi a nossa operação tradicional. Então isso aí foi um outro gatilho que mudou na minha cabeça em busca da minha virada de chave. Ali eu já comecei a perceber que meus resultados começaram a melhorar, começaram a ficar mais consistentes. Na época eu gostava de olhar o relatório de performance, naquele gráfico de barras, né, e perceber que quando eu ganhava, elas eram mais ou menos do mesmo tamanho, e quando eu perdia, elas se mantinham sempre no mesmo tamanho. Aí começou a passar uma segurança de que eu estava começando a fazer algo de forma séria e que eu estava começando a entender o que eu estava fazendo. Mesmo assim, a técnica do Al Brooks, ela é bastante complexa. Tem bastante pontos de análise, principalmente na leitura barra-barra, né? Por isso que ele destaca que é para trader sério. E foi daí também que eu considerei esse nome para o canal. E eu precisei buscar mais conhecimento sobre isso. Entrei num grupo, se eu não me engano no Instagram está como XS Price Action. E lá eu comecei a trocar ideia com os mentores e percebi que dava para simplificar a nossa leitura e ficar mais objetiva. Então a objetividade da técnica me ajudou muito, né, do primeiro pilar. Do segundo pilar foi importante, através dos meus backtests, verificar que eu mudar o meu gerenciamento. Para toda vez que eu arriscasse um valor e quando eu ganhasse 1,5, eu percebi que 50% de acerto das minhas operações, 50% de gain, me deixaria positivo. E me deixa bem positivo ao longo prazo. Esse também foi um grande pilar da minha virada de chave. Que dia de loss é normal. Fechar uma semana de loss também pode ser normal. Tudo depende se você consegue se manter fazendo tudo do jeito certo e no longo prazo você fica positivo. Então perder aquela crença que um day trader experiente, um day trader consistente não perde nunca, foi importantíssimo também para minha virada de chave. Porque antes eu pensava assim, olha, um day trader que é vencedor não perde nunca, e eu estou perdendo. Na semana eu perco 2, 3 dias na semana, no mínimo um dia na semana acontecia um dia de perda. Então perceber que isso poderia ser normal, desde que se eu continuar fazendo a coisa certa eu fico positivo no longo prazo, fez virar a minha chavezinha no mercado. Eu comecei a perceber que dava sim para fazer as coisas do jeito que eu faço, com segurança na minha técnica, confiando no meu gerenciamento de risco e ficar consistente ao longo do tempo. Então, em 2022, fazendo isso da forma certa, né, que eu chamo de consistência, que é fazer sempre a mesma coisa, no final de 2022 eu consegui fechar meu primeiro ano positivo. Com aqueles mentores, eu percebi que ter uma ambiência correta, concentração e disciplina seria realmente, de fato, a minha virada de chave. Porque a técnica eu já estava confiando. Além da técnica, eu precisava ajustar esses outros itens também. Eu precisava ter a ambiência, ter o ambiente certo para operar. Então eu preparei meu ambiente certo, e isso não quer dizer que eu tenho que colocar um monte de monitor para cada lado, mas sim que eu preciso estar num ambiente que eu esteja confortável e principalmente concentrado com o mercado. Eu percebi também que não dava para ficar concentrado com o mercado durante todas as 8 horas do dia. Então eu teria que focar num período operacional, que no meu caso eu prefiro pela parte da manhã, onde eu me concentro ali, vou prestar atenção no mercado, vou dar o meu foco ali, a minha energia, faço o que tem que fazer e aceito o resultado que vier no final disso.
Já na parte de disciplina, você já deve ter ouvido falar, muitos traders falando que tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Só que a gente sempre fica perguntando, disciplina em quê? Então eu comecei a perceber naquela época que a disciplina seria, de fato, de organizar a minha forma de operar. De ter a consistência de repetir como eu faço a minha leitura do mercado. De ter a consistência de manter os meus tipos de entrada sempre iguais. Então a entrada que eu fazia naquela época é a mesma entrada que eu faço hoje dentro do meu operacional. E todas as vezes que eu for explicar a operação que eu faço, eu vou mostrar para vocês e vocês vão perceber que é um padrão. Se eu faço uma operação de rompimento, por exemplo, toda vez que eu entro em um rompimento, ele segue o mesmo padrão. Nem sempre ele é positivo, é óbvio. Mas eu acerto aí mais de 60% das vezes esse tipo de operação. Então, como meu gerenciamento está de acordo com esses 60%, essa operação, por exemplo, me deixa lucrativo. E para ter disciplina, eu percebi que eu teria que cuidar também de outras áreas da minha vida. Você já deve ter ouvido falar também, através de outros youtubers, que começaram a fazer academia, começaram a fazer outras coisas na sua vida pessoal. É real. No meu caso também, eu comecei a fazer academia, fazer mais atividades físicas. Eu estava sem fazer nada naquela época, então a minha saúde também não estava legal. Eu comecei a mudar várias coisas, o meu horário de dormir, meu horário de acordar, as minhas regras do que eu faço durante o dia. Manter o meu cérebro ocupado em fazer alguma coisa com disciplina, com certeza me ajudou no mercado. Porque nada adianta você tentar só focar em ser disciplinado na hora do mercado e ter o resto do dia disciplinado. Operar no day trade é muito difícil. Então, você organizar a sua vida para tentar performar na hora do mercado, com certeza vai te ajudar. Pense num atleta, ele arruma outras partes da vida dele para focar naquela hora da competição. E é assim em outras áreas também, quem tenta passar em concurso público também faz algo parecido. E no day trade não ia ser diferente. Eu tive que ajustar outras áreas da minha vida para poder focar e atuar no day trade. Então, pessoal, resumindo, eu posso dizer que não é fácil. Ele tem várias etapas. Quando acontece, não evita de você não perder mais. Você vai ter outros dias que você vai perder. Vai ter outros dias que você vai sair da disciplina. Mas ao menos você sabe que tem um caminho. E você percebe esse caminho. É isso que eu chamo de virada de chave. E você, como é que está nesse processo? Deixe aí nos comentários como está a sua evolução, quais são os problemas que você está passando, se você percebe que já está evoluindo, que você está conseguindo fazer alguma coisa de forma consistente. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para todos vocês. E por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.